Senhor Deus dos exércitos, nossa alma suspira de te ouvir nessa manhã, meu Pai. Verdade que somente a leitura da Tua palavra é a Tua voz. Queremos, Senhor, vê-la explicada e aplicada aos nossos corações nessa manhã. Por isso, Senhor, poderosamente usa o Teu servo que foi separado para essa obra, retirando, Senhor Deus, suas limitações e habilidades, enchendo-o com Teu Espírito, Senhor, a fim de que seja a boca Tua no nosso meio. Os ouvidos do Teu povo e o coração sejam prontificados a Te ouvir e a obedecer a Tua voz, Senhor. Os guarda, Senhor, nesse tempo, quieta, Senhor Deus, nossos jovens e crianças, dá força aos nossos mais velhos, a fim de que todos possam ser abençoados pela pregação de Cristo, meus amigos. Amém. Existem coisas que nos trazem saudade ao coração. Existem lugares que você foi e que vem à mente. E é interessante que esse tipo de lugar que você gostou, e uma viagem, algum tipo de excursão, fica na cabeça da gente. O cheiro não sai da nossa mente, e você liga o cheiro ao lugar, você lembra das pessoas que você encontrou ali, dos momentos que você passou, das alegrias, das tristezas, dos que ficaram para trás, e tudo isso dá muita saudade. É interessante que bons momentos, eles ficam impregnados no nosso coração, e os maus momentos também. Mas os bons momentos são os que trazem saudade. As pessoas que você conheceu e por algum motivo durante a jornada da vida, a caminhada cristã, elas foram apartadas de você, e determinado local onde você amava estar com aquelas pessoas e você não tem mais. E no dia que você para conversar sobre essas coisas ou para meditar sobre elas, somente o fato de pensar nelas já lhe traz um alento ao coração. É uma tristeza, por um lado, por não tê-las, e uma alegria, porque a lembrança é muito boa. Agora imagine você ser privado, ser separado da casa de Deus, não poder estar na casa de Deus no seu santo dia, e por algum empecilho. Veja, muitos hoje não estão aqui conosco porque não conseguiram sair de casa por conta da chuva, outros porque não conseguiram chegar porque estão doentes, acamados. Eles foram impedidos de estar conosco nessa manhã. E nós tivemos o privilégio de estarmos aqui. Eu lhe pergunto, se você fosse apartado da igreja, se você fosse impedido por algum desses motivos ou outros motivos de estar conosco no próximo domingo e no domingo seguinte, e por muito tempo isso se repetisse, qual seria o sentimento do seu coração? Você iria tratar isso com a maior naturalidade, ou isso seria o motivo de sua grande saudade, tal qual aquela viagem ou aquele lugar que você pensou agora há pouco? O salmista Davi, ele foi impedido de estar na casa de Deus, não porque ele era negligente, não porque de alguma maneira ele não quis ir para o culto. Pelo contrário, ele era a voz passiva nessa situação. Ele foi impedido por conta do pecado dele, é bem verdade. A casa dele se destruiu completamente, e os seus próprios filhos se levantaram contra ele, e especialmente chamado Absalão, que em hebraico você tem, é como se fosse pai da paz,
o sujeito que traz no seu nome a paz, se levanta contra o seu pai. E ele não quer apenas o reino do pai dele, tomar o reino do pai dele, ele quer matar o pai dele. E Davi sabe que toda aquela confusão, de algum modo, foi gerada também por ele, pela negligência, pela irresponsabilidade dele, por conta do seu pecado. E ele não vai lutar contra o seu filho. Ele não vai bater de frente contra o seu filho. Pelo contrário, ele vai fugir. Ele quer se refugiar. Os inimigos estão em sua espreita. Nós cantamos agora o Salmo 3, também, né, escrito por Davi, num momento semelhante a esse, quando os inimigos se multiplicam e se levantam contra ele. O maior inimigo de Davi estava na sua própria casa, era seu filho. E nesse momento ele foge e ele se encontra refugiado numa caverna, muito provavelmente, num buraco, fugindo com alguns poucos ali que estavam perto dele, o rei de Israel, num lugar de profunda humilhação. E nesse momento, o que vem ao coração dele, isso é que mais me impressiona, não é a saudade do trono, não é a saudade da coroa, não é a saudade da riqueza, nem de ser servido pelos seus súditos. Pelo contrário, o que chama a atenção de Davi é porque ele não podia estar na casa de Deus. E aí ele começa a falar a respeito dessas coisas. Veja, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esse título de Deus, ele abre o texto, observe, e ele fecha o texto no verso 12: ó Senhor dos exércitos. Por que ele chama Deus dessa forma? Ora, porque era um exército que estava contra ele, porque eram os inimigos que espreitavam ele e queriam matá-lo. E eles se lembram: o meu Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai repetir isso muitas vezes, as hostes do Senhor, Senhor das hostes. Ele está lembrando, Deus é o Deus que governa a criação. Mas não é só isso, Ele tem um exército de anjos ao seu redor, e todos eles o servem. E na hora da angústia, ele chama pelo Senhor dos exércitos: Senhor, guerreia em meu favor. E o que ele mais quer na vida é: Senhor, que falta faz os teus tabernáculos? Observe que ele coloca isso no plural. Não é o teu tabernáculo, mas os teus tabernáculos. Ele está se lembrando aqui dos cômodos, né, ou das partes que tinham o tabernáculo e o templo. Você tinha o pátio externo, onde eram entregues os sacrifícios. Você tinha o primeiro lugar dentro da tenda da congregação, o chamado lugar santo, né, onde existiam já alguns móveis ali. E você tinha o lugar santíssimo, onde a arca do Senhor, a arca da aliança, estava, né, ali mostrando a presença de Deus. Esses são os tabernáculos de Deus. Ele ama aquilo ali. Você não tem tabernáculos hoje na igreja. Você não tem vários cômodos, mas você também deve amar a casa do Senhor. Lembrar o que acontece aqui. Amar, cantar a palavra de Deus. Amar, orar com os irmãos. Você precisa ter prazer nessas coisas, irmãos. Se você não cultiva isso na sua casa, se você não tem prática de oração, do cântico dos salmos, de ouvir pregação, de ler a palavra com a sua família, você consequentemente não vai amar essas coisas. Acho que você já observou que muita coisa que você há algum tempo não tinha muita afinidade, e com o tempo você frequentemente fazendo aquela mesma coisa, por um tempo você faz até por obrigação,
né? Porque esses exercícios espirituais são obrigatórios. Mas com o passar do tempo, se um dia falta aquilo, você sente falta. Eu nunca passei por isso, mas eu vou relatar o que eu já ouvi muitas vezes. O sujeito ele é sedentário, ele não faz exercício nenhum, e ele passa a fazer. E com o tempo, ele vai por obrigação, ele vai porque recomendação médica, né, porque ele passou do peso, então ele começa a fazer isso por obrigação. E aí passa 1 ano, passa 2 anos, e ele não consegue mais sair dali. E o dia que ele não vai, e veja, eu nunca passei por isso, mas eu sei que isso é possível. O dia que ele não vai, ele fica, né, mal. Falta alguma coisa no dia dele, porque aquilo ali é uma frequência. Ele aprendeu a gostar daquilo. Como se o sujeito consegue gostar de pagar para fazer força. Como é que ele não vai sentir falta de adorar o Senhor? Se você não sente, tem alguma coisa muito, muito errada com você. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele está falando aqui, né, dos sacrifícios. Ele está falando da lei cerimonial. Ele está falando das ordens que eram dadas. Os irmãos lembram muito bem que eram ordens bem específicas, né, para cada parte do culto. Ele está falando sobre isso aqui. Mas ele não está falando apenas disso. Porque alguém pode confundir que Davi amava as solenidades, as cerimônias da casa de Deus. Mas o verso seguinte vai dizer: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Veja, ele agora mudou, né? Você lembra que há um paralelismo na poesia hebraica. Antes ele falou tabernáculos e agora no verso seguinte ele está falando de átrios. Mas ele está falando da mesma coisa. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha mente exultam pelo Deus vivo. Vejam, não é uma parte de mim que quer essas coisas e que tem saudade dessas coisas, mas todo o meu ser, é a minha alma, é o meu coração, é a minha carne, ou seja, tudo que eu tenho tem saudade de Deus. De quem? Do Deus vivo. Ele falou primeiro das instituições de Deus, mas o que ele quer dizer é que a saudade dele é pelo Deus das instituições. É muito belo o culto bíblico. As pessoas se apaixonam por ler a respeito de liturgia, conhecer, né, as nuances dos sacramentos, por exemplo, das doutrinas, e você vai mergulhando, você vai se aprofundando nessas coisas. Mas se você tem essas coisas e esse conhecimento à parte de Deus, você não ama Deus, você ama essas coisas. E o que o salmista está dizendo aqui é que ele busca Deus e tem saudade de Deus, porque Deus se revela nessas coisas, dessa forma. Pecam aqueles que acham que podem buscar Deus e sentem falta do que Deus não ordenou. Eu sinto falta de um culto mais animado. Deus ordenou. Eu sinto falta de ter a apresentação do culto. Eu lhe pergunto, Deus ordenou. Você não pode sentir falta daquilo que Deus não ordenou. Você precisa sentir falta e amar aquilo, a forma pela qual Deus se revela. Isso não é bíblico, irmãos. Porque lá eu me sentia melhor do que eu me sinto aqui, porque lá era assim. Você precisa entender o que foi que Deus revelou. Nunca você vai encontrar Deus fora da sua revelação. Nunca. Mas também você não vai encontrar Deus simplesmente nas cerimônias reveladas. Você nem pode ser um crente simplesmente litúrgico, cumprir meu papel. Isso é coisa de católico romano. Porque eles vão para a missa, cumprem uma determinada ordem e depois fazem o que querem. Nós não somos assim.
A nossa religião faz parte da nossa vida. Ela é completa. Ela não é, né, ela não tem compartimentos. Ela não é departamentalizada. É uma fé que ela é global. Ela toma conta da minha vida como um todo. Corpo, coração e carne. Ele vai se lembrar agora de uma cena que provavelmente ele via muitas vezes no verso 3, observe. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você já deve ter cantado isso muitas vezes, tanto nos salmos metrificados, quanto também naquelas paráfrases que são feitas, né? Talvez essa seja uma das partes mais belas do salmo. Mas por que ele usa andorinha e pardal? Qual é o sentido dessas aves? É porque ele está se lembrando aqui de uma cena muito comum em Israel, porque o pardal e a andorinha, eles são aves pequenas que elas não conseguem viver sozinhas por muito tempo. Não é ave de mata, é a ave que está sempre próximo, né? Elas preferem um lugar onde tem gente. Eles preferem ficar ali, né, e fazer ninho perto do lugar onde tem segurança e alimento. Então era muito provável que Davi estava se lembrando aqui dos ninhos de pardais e andorinhas que eram feitos próximos às casas de Israel e principalmente próximo ao templo de Israel, onde tinha muita comida e segurança. Então os pardais e as andorinhas, eles voavam para ali e faziam ninhos ali, para viver ali. Ele diz, eu não quero ser como um pássaro que passa por cima da casa de Deus. Eu quero habitar na casa de Deus. Porque muitos são assim. Porque muitos são como pássaros que passam por cima da casa de Deus. E quando estão precisando de Deus, se apresentam na casa de Deus. E procuram os pastores da casa de Deus. E dizem que estão passando por determinada dificuldade. E se jogam, né, na igreja. E viram verdadeiros ativistas na igreja. E fazem tudo pela igreja. Mas o propósito da vida dele é sair daquele problema. É porque o sujeito teve um problema no casamento, porque ele foi deixado pela esposa ou pelo marido e ele se joga na igreja. Ou porque ele está com um problema em casa com o esposo ou com a esposa e ele quer receber o resultado, né, resolver o problema dele na igreja. E quem vem para a igreja dessa maneira, geralmente, quando resolve o problema, ou quando se cansa do problema, vai embora. As palavras do salmista, o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si. Eles não encontraram uma passagem naquele lugar, eles habitavam naquele lugar. Esse era o desejo do coração deles. E ele dizia, os teus altares, veja, assim como ele falou primeiro dos teus tabernáculos, depois dos átrios, agora ele fala dos altares, porque não era um altar só que existia no tabernáculo, mas 2 altares, os irmãos lembram disso. Primeiro o altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios, e depois o altar, né, onde tinha incenso, e o incenso era colocado no lugar santo. Observe, o altar de bronze é onde você expiava os seus pecados, onde o cordeiro era morto no seu lugar. Então quando ele está dizendo, eu encontrei os teus altares, ele está dizendo, em primeiro lugar, eu encontrei na tua casa, Senhor Deus, perdão dos meus pecados. A primeira coisa que eu encontrei foi o altar do sacrifício, foi Cristo morto no meu lugar, foi isso que eu encontrei. E em segundo lugar, Cristo abriu o acesso para dentro do lugar santíssimo, onde as orações dos santos no altar do incenso adentravam não apenas o lugar santo, mas o lugar santíssimo. Me lembro muito bem quando eu pregava em Levítico, que a posição do incensário, do altar do incenso, ele era posto à porta do lugar santíssimo. Então o que é que acontecia? Você tinha uma cortina
que fechava do lugar santo para o lugar santíssimo. No lugar santíssimo havia a Arca da Aliança, a presença de Deus, e só o sumo sacerdote podia entrar ali, né? Mas as orações dos santos, que eram simbolizadas no incensário, aquele incenso, ele, pela fumaça, entrava por entre as frechas daquela cortina e adentrava o acesso santíssimo da casa de Deus, para dizer que quem primeiro passou por Cristo e tem Cristo como seu Cordeiro Pascal, tem as suas orações ouvidas. É isso que você encontra na casa de Deus, irmãos. Você encontra perdão e você encontra o consolo do Senhor que lhe ouve. Fora da igreja, fora da casa do Senhor, nós não estamos falando aqui de ambiente, pelo amor de Deus. Vocês se lembram, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Lemos isso em Atos 7. Então nós não estamos falando aqui sobre o templo físico, sobre esse lugar. A igreja é muito superior a esse lugar. Isso é o lugar onde a igreja se reúne. Mas dentro da igreja, ou seja, como membro da igreja, do corpo de Cristo, você encontra perdão e você encontra acesso a Deus, onde você pode lidar com suas dificuldades diante do Senhor. É disso que ele sentia falta. E ali ele fazia morada. Aí ele repete: Senhor, veja verso 3, dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nessa casa você não encontra um Deus que é separado de você. Lembre, por exemplo, quando Jó, ele perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens, ele não se desesperou. Ele disse: eu recebi o bem, não receberia o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, do meu Senhor. Ele é meu Senhor. Lembre também, por exemplo, de Isaías, no capítulo 6. Ele demarca o tempo que aquilo ali estava acontecendo. No ano da morte do rei Uzias. Aí você passa por um texto desse, você vai embora, nem lembra do rei Uzias. Só que esse rei foi um dos melhores reis de Israel. E ele está dizendo que no ano da morte, ou seja, quando esse homem que trazia muita esperança para Israel morreu, ele viu num alto e sublime trono o Senhor. E o Senhor desceu até Israel para lidar com as impurezas de Israel. Ele está num alto e sublime trono, mas ele habita com um contrito de coração. É por isso que Cristo, quando vai nos ensinar a orar, ele diz: Pai nosso que estais nos céus. É o meu Pai, mas ele está no céu. Ele está no céu, mas é meu Pai. Essas distinções, né? Ele é criador, ele é superior, mas ele não está longe, ele está perto, ele está comigo. Ele é meu Rei e meu Deus. Essa ideia de posse é para quem está dentro do pacto. Deus não é um Deus, Deus é o seu Deus. Depois de lembrar de tudo isso, ele agora vai admirar algumas pessoas. Observe verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos ou cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quem são os bem-aventurados para Davi? Os que habitam em tua casa. Muito provavelmente ele está citando aqui os sacerdotes. E ele não está dizendo que os sacerdotes habitam no sentido de que eles moram dentro do tabernáculo. Isso nunca aconteceu. Os sacerdotes moravam fora do tabernáculo. Mas eles estavam tão presentes na casa de Deus, eram tão frequentes na casa de Deus, que ele admira essas pessoas pelo privilégio e pela oportunidade de estar tão frequentemente na presença de Deus.
E ele agora, lembre-se que nessa época, para você adorar com o povo de Deus, só em Jerusalém. Ele está numa caverna e esses homens têm a oportunidade de estar em Jerusalém. Ele não lembra da coroa, ele não lembra do trono. Ele admira muito mais quem trabalha na casa de Deus do que quem é rei. A quem você admira mais? Quais são as profissões mais admiráveis da sua vida? É triste hoje, irmãos, porque eu não vou nem falar do povo da igreja, mas eu vou falar especialmente dos pastores. Quando um filho de pastor quer ser pastor, na maioria dos casos, ele é desaconselhado. Porque o que eles vão dizer é: meu filho, você não vê meu sofrimento. Você quer essa vida para você. Eles começam a tratar como se fosse a pior das opções. Dentre todas, a pior. E Davi, que era rei, diz: não, não é a pior, é a melhor das opções. Para quem tem chamado, a melhor das opções é não apenas frequentar a casa de Deus, mas se você puder servir habitualmente na casa de Deus, como um pastor serve. Então esses são os bem-aventurados, os que habitam na tua casa. É óbvio que o Novo Testamento vai trazer, o sentido de que todos são sacerdotes, todos agora entram na casa de Deus. Então todos aqui são bem-aventurados, porque louvam ao Senhor perpetuamente. O segundo modo de ser bem-aventurado, no verso 5, é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, perceba que o verso não terminou, ele virou, mas o fluxo continua, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Existe um contraste aqui, observe. Esse homem bem-aventurado, cuja força está em Deus, ele tem no coração o caminho aplanado. Mas o pé dele, observa, o qual passando pelo vale, ou seja, o coração tem caminho aplanado, mas o pé passa pelo vale árido. Esse é o contraste. Os que habitam na casa de Deus, os que amam o Senhor, eles não estão suscetíveis às mudanças externas. Não é o caminho que eu passo, mas é como o meu coração está. O que é um vale? Ele está falando aqui, é um vale árido. Eu não sei se algum dos irmãos tem a tradução, o vale de Baca, o vale de Baca. Muitas vezes é traduzido assim, literalmente traduzido. O vale é uma queda, uma depressão. Você tem um vale, várias montanhas que vão formando um vale. E esses vales, especialmente esse aqui, é um vale árido, ou seja, seco. E qual o caminho que eles estão passando? Lembre-se, 3 vezes por ano, aqueles que não habitavam em Jerusalém precisavam ir a Jerusalém para as 3 festas. Observe comigo, Deuteronômio capítulo 16. Isso era uma ordem dada. Verso 16. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Isso aqui é a ordem que é dada. De onde o israelita tiver, 3 vezes por ano, nas 3 festas do ano, ele tinha que ir para Jerusalém. Então, o contexto é esse. Então, na ida, quem viu isso, nos salmos de degraus, no caminho, o caminho era perigoso. O caminho tinha animais, o caminho tinha predadores, no caminho tinha assalto, e no caminho tinha falta d'água. Ele está falando especificamente sobre um vale seco.
Então, quando eles passavam por esses vales secos e perigosos, os lugares secos e perigosos, o coração deles estava aplanado. O que é plano? Aquele lugar chato, né? É um lugar tranquilo de caminhar. Então, meu pé está no vale, mas meu coração está aplanado. O meu pé está no desemprego, mas o meu coração está no Senhor. O meu pé, ele está no problema da minha casa, mas meu coração está no Senhor. O meu pé está nos problemas do trabalho, são muitos, mas o meu coração está no Senhor. E você pode repetir isso quantas vezes, em quantas situações, que o seu pé, verdade, a realidade é essa. Eles não negam a realidade. O povo de Deus está passando por dificuldade na jornada até chegar em Sião. Mas uma segunda verdade é: o meu coração não está nessas coisas, mas está aplanado, tranquilo, sossegado no Senhor. E aí vem a mão de Deus que vai agir a favor desse povo. Verso 6: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. O vale é seco, mas agora vai virar um lugar com muita água. O que eles faziam para encontrar água na caminhada? Eles cavavam poços. Eles iam andando e cavavam poços naquele lugar para ver se tinha água embaixo. E o que ele está dizendo aqui? Qual o trabalho do homem? É continuar caminhando e cavando poços. Mas ele diz: quem enche os poços, ou seja, quem faz do vale árido um manancial é Deus. Então, se o lugar por onde você passa é um lugar, um vale árido, cave os poços e Deus encherá. Trabalhe e Deus encherá os seus poços. Acorde cedo e Deus encherá os seus poços. Se esforce, estude e você verá o manancial. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus não vai cavar o poço por você, mas Ele vai encher o poço se você cavar. Quem confia no Senhor tem um coração aplanado, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele faz de um lugar seco um manancial, a primeira chuva. Verso 7 ele diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Muito provavelmente a jornada ela começava com aqueles que moravam mais longe de Jerusalém. E eram poucos. Aí eles iam passando de cidade em cidade. Cada cidade se juntava mais alguém. Lembra que a gente leu o Salmo 122 no começo do culto? Não foi de maneira fortuita, não foi por nada. É porque o Salmo 122 é como se fosse a passagem dessa comitiva. Então você está na cidade, vem a comitiva indo para Jerusalém. Ele diz: vamos à casa do Senhor. Ele diz: alegrei-me quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. Então ele vai acompanhar a comitiva. Essa é a alegria. Então, de força em força, porque a multidão vai aumentando. Então, na jornada que nós estamos caminhando, irmãos, de força em força, não é sozinho, mas é com a multidão que Deus vai aumentando na igreja. E é porque a força não é dada de um dia para o outro. O objetivo no final, veja, do verso 7 é Sião, mas é de força em força. A força que Deus lhe deu para hoje, Ele não vai dar para amanhã. Amanhã Ele vai dar outra força, e mais outra, e outra. E você precisa começar a aprender isso, irmãos. O Senhor não encherá o teu tanque para o resto da vida. Você vai ter um tanque cheio no domingo, e ele vai se esvaziando na semana. Aí tem um outro domingo, o tanque enche de novo, e de força em força você vai caminhando para Sião. Por outro lado, é uma verdade: os que vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, Deus não vai deixar pelo meio do caminho. Os que começaram a caminhar vão terminar. Os que são de Deus chegarão à presença de Deus. Sião aqui não é apenas um lugar geográfico. Nós estamos falando aqui da Sião celestial.
Se você entrou na igreja, se você é eleito do Senhor, não ficará pelo caminho. É uma promessa do próprio Deus. Você aparecerá diante do Senhor, ainda que passe pelo vale árido. E agora o salmista vai começar a orar. Descreveu a situação de saudade, lembrou daquelas bem-aventuranças que ele dá ao povo que tem o privilégio de estar na presença dele, e agora ele vai orar pela sua situação. Observe, verso 9, verso 8 em diante. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele mais uma vez cita o título de Deus dos exércitos, por conta da luta que ele está vivendo, mas agora ele chama pelo Deus de Jacó, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus da aliança. Verso 9, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. É fantástico o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo para contemplar o rosto dele. Ele era um ungido. Ele era um ungido rei. Mas os comentaristas, quando eles vão aqui, né, principalmente os puritanos, eles vão tratar isso aqui como ele dizendo: Senhor, preste ouvidos à minha oração, mas me olha pelo teu ungido. A palavra Messias é ungido. É a mesma palavra para ungido. A tradução é essa. Então ele está dizendo: Senhor, contempla o rosto do teu Messias. Ou seja, na minha oração, me olha por meio de Cristo. É isso que a gente faz no Novo Testamento. Toda vez que a gente ora, a gente diz em nome do Senhor. Ou seja, não tem mérito em mim, Senhor. Porque o Senhor vai ouvir a minha oração? Mas olha por meio do teu ungido. Essa é uma oração em Cristo. Não tenha dúvida disso. Aí ele vai dizer, verso 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele está falando um dia, não é de maneira despretensiosa, mas ele está lembrando aqui do sábado. Ele está dizendo: um sábado nos teus átrios vale mais do que 1000 fora deles. Ou seja, um domingo na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias longe de ti. E ele diz: eu prefiro estar à porta, lá onde ficam os diáconos ali, na porta. Mas não é na porta como eles estão sentados, não, com a cadeira confortável. Não era assim. Ele está lembrando aqui das soleiras da porta. É a expressão que é usada. Eu prefiro estar nas soleiras da porta da casa do meu Deus. Você lembra quando os apóstolos iam entrando no templo um dia e um mendigo o chamou pedindo ajuda? Pedro parou e disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Onde é que ele estava? Na soleira da porta da casa do Senhor, onde ficavam os mendigos. Ele era trazido até ali e jogado ali, e ficava na porta da casa do meu Deus. Ele disse: eu prefiro ser um mendigo na porta da casa do Senhor do que ser um rei longe de Deus. Você nem está na soleira da porta. Você nem está lá na porta. Você está diante do Senhor. Eu fico pensando como é que o sujeito tem a pretensão de negligenciar o culto por qualquer coisa. Por qualquer motivo a gente negligencia o culto. Tem uma história lá em Lucas capítulo 13. Se você quiser abrir comigo. A partir do verso 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos,
Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-o e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. A mulher não teve uma gripe, não. Ela não teve um resfriado, não. Ela estava encurvada. Ela não conseguia andar reto, porque tamanho era a enfermidade que ela tinha, provavelmente na coluna, e ela andava toda encurvada. E você imagina a dor. A gente tem uma dorzinha de coluna, né? Não estou falando dor forte, mas incomoda muito. É difícil. Essa mulher, ela vivia encurvada, travada, parada. E isso, dificilmente alguém conseguiria, entre nós aqui, vir para a igreja desse jeito. Mas ela é um exemplo. Ela não foi uma vez, não. Ela foi 18 anos para a igreja. 18 anos. Até que um dia, num determinado culto, Cristo curou ela. Quanto tempo você está disposto em vir para a casa do Senhor, domingo após domingo, até que Ele lhe cure a sua alma? Qual o esforço que você pretende fazer para estar na casa de Deus? É triste, irmãos, quando as cadeiras se esvaziam sem motivo. Quando a gente está doente, ora, ninguém é louco. Você está impedido de vir para a casa do Senhor, todo mundo entende. Mas qual é o impedimento que lhe tira da casa de Deus? Porque muitos não vêm para a igreja no domingo por esse impedimento, mas amanhã estão prontos para trabalhar. Porque temem mais o patrão do que Deus. Ele diz: eu preferia um domingo, um dia do Senhor, na casa do meu Deus. Não é na casa, simplesmente, na soleira da porta da casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da perversidade. Volta comigo lá para o Salmo. Final do Salmo, verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele é sol e escudo. O sol é o que ilumina. Eu não ando em trevas. O Senhor é o sol da minha vida, ou seja, o Senhor é que ilumina o meu caminho. Eu já não ando mais na escuridão, não há trevas na minha vida. Mas Ele não é só o que me ilumina, é o que aquece a minha alma. Minha alma não é fria, mas ela é aquecida pelo Senhor. E Ele é o meu escudo contra os dardos inflamados de Satanás. Ele que me defende. Ele é um homem fugindo do seu filho, fugindo da morte. Ele diz: o Senhor é meu sol. Ele está numa caverna fria e escura, mas o Senhor é que ilumina e aquece o meu coração. É meu escudo, é o que defende dos meus inimigos. O que é que eu espero de Deus? Ele dá graça e glória. Ou seja, Ele me dá o favor imerecido, ou seja, Ele me dá salvação. O que eu não trabalhei para ter, Ele me dá de graça para essa vida. Mas não só isso, Ele não pensou só nessa vida. Ele dá glória, Ele honra para a eternidade. Ele estava humilhado, ele estava fugido, mas ele diz: o Senhor me deu a salvação, e a glória que eu espero não é para esse mundo. Ora, um rei dizer isso, irmãos, a glória que eu tenho não é para esse mundo, é para a eternidade. Ele não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em que em ti confia. Quando você sente falta de alguma coisa, em quem você confia?
Aonde está a sua esperança, meu irmão? Você sente falta de algo e você busca no mundo. Você precisa sentir falta de alguma coisa e receber essa coisa em Cristo. Ele não sonega bem algum aos que andam retamente. O que é que lhe falta? O que é que traz saudade ao seu coração? O Senhor está pronto, preparado para servir o seu povo no que é necessário. Mas cuidado com aquilo que você sente falta. Cuidado para não sentir falta do tempo que você vivia no mundo, porque Israel fez isso muitas vezes. Eles tinham saudade do Egito. Não sinta falta dessas coisas. Mas se um dia você foi impedido de vir para a casa de Deus, você precisa sentir falta disso, irmãos. Que Deus nos ajude a termos sempre o privilégio de estar na sua casa. E que Deus nutra no nosso coração o mesmo sentimento do salmista. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar em resposta à pregação ao nosso Deus. Senhor, sentimos falta de tanta coisa nesse mundo. Falta do luxo, do conforto, da roupa nova, da casa melhor. Sentimos falta disso, Senhor. O que seria de nós se o Senhor tirasse a presença do Senhor da nossa vida? E se o Senhor, por algum tempo, nos privasse de estarmos aqui? Queremos declarar, Senhor Deus, nessa manhã, que o que mais sentimos falta é do nosso Deus vivo, Rei meu e Deus meu. E que esse domingo, Senhor Deus, esse único dia, é melhor do que 1000 dias fora das tendas da congregação. Se o Senhor tirar a nossa vida hoje, estamos satisfeitos, porque passamos o dia na Tua presença. Mas não nos dá 1000 anos para viver longe da Tua casa, Senhor. Porque o lugar mais próximo dos céus, que é a eternidade, é esse lugar de culto. Abençoa, Senhor, o Teu povo com a Tua presença sempre. Em Cristo nós oramos. Amém. Vamos cantar agora o Salmo 84.
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Nós vamos ter o nosso intervalo, né? Hoje nós estamos mais tranquilos com o tempo e voltamos em seguida.